O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo. E ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada.
Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: "Anda logo! Não vai fazer nada com ele, não?" E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: "Não posso, ele está com alho na camisa." Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas, me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão do cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não,
e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Você tem que se matar. O quê? Quando uma pessoa é mordida por um lobisomem, as presas liberam um vírus da licantropia, a doença do lobisomem. Na próxima lua cheia, você se transformará em um ser. Mas um licantropo prefere morrer nas mãos de quem ele ama, pois a sua alma terá paz. Eu posso ir embora? Vá, mas cuidado com a lua. Rick se levantou e saiu da tenda apressado. Os homens o encaravam enquanto ele ia em direção ao portão do parque, pensando nas palavras da cigana Rai. Ao pular o portão, Rick levou a viatura de volta e retornou para sua casa. Ele não conseguia dormir. As palavras de Rai o atormentavam. Ele então pensou: não existe lobisomem. Com certeza foi um lobo grande que aqueles tolos pensaram que era um lobisomem. Quando finalmente adormeceu, ele sonhou que estava com Tati caminhando pela floresta, até que são atacados pelo lobisomem, que era o próprio Rick. Rick acordou assustado e pensou nas palavras de Rai mais uma vez: cuidado com a lua. Cada dia que se passa, a lua cheia se aproximava e os sintomas da licantropia se manifestavam em Rick. Seus pelos, cabelos e unhas cresciam mais rápido. Ele tinha mais alucinações, teve mudanças de apetite e dor na arcada dentária. Rick pensava que estava enlouquecendo com as suas alucinações. Ao ir para a delegacia e observar as evidências sobre os homicídios que o suposto lobisomem, ele teve novamente suas alucinações e levou um grande susto quando Steve colocou a sua mão em seu ombro. Você está bem? No braço direito de Steve tinha uma faixa acima do cotovelo. O que você fez com seu braço? Eu me cortei em casa sem querer. Bem, tchau. Dias depois, chegara a lua cheia. Rick estava em sua casa lendo um livro. Até que... Quando as nuvens da noite sombria se afastaram com o vento, a lua cheia se mostrou e a transformação se iniciou. Rick estava lendo um livro para se distrair, até que sentiu uma dor imensa percorrer todo o seu corpo. Seus dedos da mão e dos pés cresceram gerando dor. Suas unhas se tornaram pontudas e se transformou em garras. Rick não controlava seus movimentos. Rasgou sua camisa e seus pelos e cabelo começaram a crescer rapidamente. Suas costelas se expandiram. Seus caninos cresceram e se tornaram presas. Suas orelhas se tornaram pontiagudas e sua face se alongou e se tornou um focinho de lobo. Rick se tornara uma besta da lua. Quando Rick acordou, ele não lembrava de nada que ocorreu na noite passada. Ele estava despido do lado de sua cama. Ele se arrumou para o trabalho e viu em seu celular mensagens da Tati dizendo: Rick, ocorreram novos homicídios. Parece que tem outra besta. Ao ler aquilo, Rick se lembrou da dor que ele sentiu noite passada e percebeu que parte desses homicídios era ele mesmo que havia causado. Rick foi até a delegacia com pensamentos de culpa. Ele era agora um monstro maldito que mata pessoas sem piedade.
Quando Tati o vê, ela vai até ele. O que houve com você? Eu preciso te contar algumas coisas em particular. Ela concordou e foi com ele até um lugar mais isolado. Rick então começou a falar. Eu queria te dizer antes que eu te amo. Desde o dia que eu entrei na delegacia, quando eu te vejo, meu coração se enche de alegria e afasta as mágoas. Você é a pessoa mais bonita do mundo. Eu te amei e sempre te amarei, mesmo que o mundo acabe. Rick, eu também te amo. Tati foi até Rick e o beijou. Um longo beijo seguido de abraços. Quando pararam, Rick então disse: Eu sou um dos monstros que matou toda aquela gente. Rick, do que você está falando? O lobo assassino era um lobisomem. Eu persegui ele e ele me mordeu, me transformando em um ser como ele. Você tá brincando comigo, né? Tati, o monstro matava pessoas na noite de lua cheia que começou ontem. Você disse que parecia ter mais uma criatura e era eu. Tati, me prometa. Rick pega em suas mãos. Se eu te atacar ou atacar outra pessoa, me mate, para minha alma poder descansar. Eu devo morrer nas mãos de quem eu amo. Rick, você realmente não está bem. Agora me fale onde encontrou os corpos. Eu tenho que matar o primeiro lobisomem. Você precisa de férias. Tati então diz: foi na entrada leste do parque estadual. Rick saiu e foi em direção à entrada leste do parque. Ele viu uma trilha de sangue indo em direção ao leste, mas o rastro acabou. Depois de 2 horas patrulhando, ele vê alguém usando casaco e chapéu preto pulando o portão e indo em direção ao mato. Rick envia uma mensagem para Tati: achei o lobisomem. Ele entrou no parque. Rick viu a hora. Eram 3 da tarde. Então foi em direção ao encapuzado. Ele seguiu as pegadas por 2 horas até que houve um barulho e ele se esconde. O encapuzado surge andando tranquilamente, então Rick pula em cima dele, o derrubando. Polícia, você está preso. Rick o vira e se depara com o rosto de Steve. Bom, parabéns pela captura. Agora me solte. Rick o soltou. O que você está fazendo aqui? Caçando um monstro, e você? Bom, eu também. Você sabe do que se trata um monstro? Mas é claro que sim. Algo estava errado com Steve. Havia um brilho sombrio em seus olhos. Ele parecia cruel. Um lobisomem. Isso mesmo. E agora eu vou matá-lo. Steve nesse momento aponta sua arma para Rick. Como você sabia? A tola da Tati ficou preocupada e me contou. Então eu vim aqui terminar o que eu comecei. Te matar. E quando você tentou me matar? Foi mês passado. Foi nesse momento que a ficha caiu para Rick. Você? Sim, eu sou o primeiro lobisomem. Mas como você se tornou um lobisomem? Na mão de Steve, fazendo o mesmo soltar o revólver, Rick lhe dá um soco, que Steve devolve em seguida. Então a lua surgiu. Os dois se transformaram em lobisomem e começaram a lutar, arranhando e mordendo um ao outro. Tati viu a mensagem e pediu que uma equipe fosse com ela para o parque. Eles entraram e se separaram. Tati foi em linha reta e quando viu a lua cheia, ouviu um uivo bem perto dela. Tati vem em direção ao barulho e vê um monstro em cima do outro, que está ferido. Tati atira no monstro de cima, que se vira e vai atacá-la. O monstro golpeou sua mão e a fez cair. Quando ia dar o golpe final, o outro lobisomem ataca e o decapita. O lobisomem decapitado se torna Steve. Foi nesse momento que Tati percebeu que o outro lobisomem era Rick. Tati pega sua arma e aponta para Rick, quando mesmo estava avançando. Rick, eu sei que você não vai me machucar. Você pode enfrentar esse monstro. Rick uivou de uma forma parecendo triste. Tati entendeu o que ele quis dizer. Rick, desde o primeiro momento que eu te vi, eu me apaixonei. Você é um exemplo de policial, um exemplo de homem. Você é corajoso, romântico
e justo. Você sempre estará em meu coração. Tati preparou o gatilho. Eu te amo, disse disparando o revólver em direção ao coração de Rick, cuja alma agora descansa em paz. No dia 4 de janeiro de 2001, nasce o meu irmão mais novo. Ele era uma criança bem animada, feliz e uma criança incrível. Eu e minha família nascemos em um lar evangélico e sempre fomos muito conectados com o sobrenatural. Meu pai era pastor, porém meu pai era uma pessoa bem estranha. Ele era bem nervoso e muito descontrolado. Ele trabalhava em uma empresa e sempre que chegava do trabalho, ele sempre procurava algo para brigar com a gente. Eu amava o meu pai, mas por mais que eu era seu filho, eu ainda não o conhecia. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, sempre nos ajudava em tudo e sempre foi muito prestativa com tudo também. Porém, ela era muito doente. E muitas das vezes eu acreditava que minha mãe pudesse vir a falecer a qualquer momento. Eu orava muito a Deus para não deixar ela morrer. E graças a Deus ela ficou viva. Porém, ainda viva, vivia muito doente. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Mas eu vou resumir para vocês. Meu pai não era quem parecia ser. E por isso, minha mãe adoecia. Muitas das vezes por medo dele fazer mal para algum de nós. Eu era criança na época e não sabia o motivo. Só fui analisar tudo bem depois. E acabei percebendo isso. Enfim, a história começa bem antes disso. Um certo dia, meu pai chegou em casa quebrando tudo. Então minha mãe pegou meu irmãozinho, que era um bebê ainda, e eu. E fomos para a casa do meu avô, pai do meu pai. E ficamos por lá. Ele era super gente boa. Meu avô era maravilhoso. Ele também era a única família que nós tínhamos por perto. A minha avó foi preparar comida e então me sentei e perguntei ao meu avô o porquê do meu pai ser tão nervoso. E ele começou a me contar uma história bem curiosa. Foi uma história bem detalhada, porém bem vaga. Ele citou datas, acontecimentos, mas eu não entendi foi nada. Ele disse que em 1990, meu pai tinha conhecido uma garota, que era minha mãe. Ele se apaixonou, mas na época ele andava muito estranho. Ele estava frequentando uma casa que tinha na cidade, que na época tinham muitos rumores. Diziam que a casa envolvia sacrifícios, muitas coisas macabras e etc. E ele me dizia que tinha algo que ele tinha que deixar pela mulher que ele amava. Porém ele não podia, pois tinha uma maldição que prendia ele nesse lugar. Porém, uma semana depois, disseram que ia mudar a casa de lugar e todos tinham que ir junto à casa para outra cidade. E meu pai não queria ir por causa da minha mãe. Então ele arriscou tudo. Deixou a casa, na qual ninguém sabia o que era exatamente, e meu pai nunca revelou também. Porém, deixar a casa teria uma consequência. Meu pai se transformaria em outra coisa, e que afetaria principalmente a sua família. E que isso só acabaria quando o último filho nascesse.
Mas meu pai nunca se transformou. Mas minha mãe me falava que ele costumava ser outra pessoa, muito melhor. Mas ele mudou do nada depois que eles se casaram. Dizem ser normal as pessoas mudarem, mas com meu pai foi diferente. Ele foi para a igreja e conseguiu virar pastor para disfarçar toda a sua dor e quem ele realmente era. Como eu disse, ele nunca havia se transformado em nada. Ele só apenas tinha mudado seu jeito de tratar a minha mãe e a sua família. Mas no dia 4 de janeiro de 2001, quando meu irmão mais novo nasceu, em uma noite a lua estava enorme e bem bonita. Meu pai estava trabalhando e estávamos aproveitando antes dele chegar, pois já sabíamos o que geralmente acontecia. Assim que ele chegou, ele não reclamou de nada e se trancou no banheiro. Estranhamos e ele não falou nada com ninguém. Assim que ele se trancou no banheiro, ouvimos gritos. Corremos para socorrê-lo, pois não sabíamos o que estava acontecendo. A minha mãe estava se recuperando do parto. Eu bati a porta e ele só gritava. Então ouvi ele arranhar as portas e não ouvia mais gritos, e sim grunhidos e uivos bem altos. Ele arrebentou a porta e eu logo corri para o quarto e me tranquei com a minha mãe. Passou uns 5 minutinhos, ouço ele me chamar com a voz bem cansada. Então eu corro até ele e vejo ele todo rasgado, deitado no chão, e me chamando. Ele então começou a falar comigo. Filho, me perdoa por ser quem tenho sido com vocês. Eu amo vocês, sua mãe, e sinto que esses últimos anos todos eu não fui eu de verdade. Se eu tivesse outra oportunidade, eu aproveitaria o máximo possível. Mas infelizmente eu não tive escolha. Eu tinha uma maldição que me cercava. Ele me revelou tudo e me disse que assim que meu irmão nasceu, a transformação foi completa. Mas ele não suportou a transformação. Eu segurei as mãos dele e estava chorando bastante. Então ele fechou os olhos e partiu. Foi muito doloroso para mim aquela cena toda. Eu queria entender melhor tudo o que aconteceu. Mas uma pergunta que ainda fica na minha mente é por que ele só se transformou quando meu irmão mais novo nasceu e não eu? Bom, eu não sei, mas se eu descobrir eu trago para vocês. Ainda desconfio que meu irmão carrega essa maldição. Ele tem 20 anos de idade hoje em dia. E tem algumas noites que ele some. Diz ele que sai com os amigos. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Será se ele se transforma em noites de lua cheia? Será se ele carrega a mesma maldição do meu pai? E por que meu pai partiu quando ele nasceu? Será se ele herdou alguma coisa dele? Na verdade eu não sei. E eu gostaria muito de descobrir. Boa noite. Olá, me chamo Carlos. Moro atualmente em Pernambuco, mas morava em Palmares. E foi lá que isso aconteceu comigo. No ano de 1980, em um mês de maio, em um interior que não existe mais por causa da população, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Não tinha terminado os estudos, pois comecei a trabalhar logo cedo por causa da ausência do meu pai. Eu trabalhava como agricultor numa fazenda bem rica. No começo, eu não tinha experiência com esse tipo de trabalho. Eu só sabia cortar mato e ajudar pedreiro. Mas o dono da fazenda me deu uma oportunidade para trabalhar com ele. E um dos seus trabalhadores iria me auxiliar. Então, 3 meses depois, a minha mãe ficou doente. De uma doença que naquele tempo os médicos não sabiam dizer o que era. Passavam remédios de dores, febre, gripe e até antibióticos. Mas só faziam aliviar as dores por umas 5 horas e depois voltava. Então,
Eu saí à procura de informações em todos os lugares. E de tanto perguntar e bater de porta em porta, eu encontrei um velho que bebia num pega bêbado, e ele me falou que havia uma velha que morava depois do sítio da pedra e que mexe com plantas e cura doenças. O nome dela era Dona Benedita, e que lá eu poderia achar um remédio para a doença da minha mãe, mas que eu fosse com pressa, pois ficou sabendo que ela só estaria por mais 3 dias, e hoje era o seu 2º dia, e que depois de amanhã ela iria embora. E como só tinha eu de homem entre os 3 filhos, já que o meu pai nos abandonou quando soube que a minha mãe estava grávida de um tarado que tirou proveito dela enquanto ela dormia em casa sozinha, o meu pai se sentiu traído e ficou com mais fúria quando ela disse que o bebê não tem culpa. E minha mãe teve que cuidar de tudo e de todos nós com os nossos avós. Eu tinha que ir atrás dessa velha. O velhinho me passou informações do caminho que era muito longe. Então eu voltei para casa e contei para a minha mãe e para as minhas irmãs sobre a velha. A minha mãe ficou com uma cara bastante assustada e falou que sabia quem era essa senhora e que também conhecia o caminho para chegar lá. E foi então que ela me segurou, olhou para mim e começou a falar com uma voz trêmula. Você não vai para lá não. Esse caminho tem um amaldiçoado que vive por lá desde quando eu era moça. Me prometa que não vá atrás dessa senhora. Eu respondi dizendo que era o único jeito para ela melhorar e ficar boa. E com um pouco de deboche, eu escondi o meu medo. Falei que esse amaldiçoado já deveria estar morto, já que a minha mãe tem 57 anos. As minhas irmãs concordaram comigo, dizendo que era melhor, porque nenhum médico da região sabia que doença era, e que nós não tínhamos dinheiro para pagar um de fora. A minha mãe nada agradou, porém ela concordou comigo, mas pediu que eu tomasse cuidado. E então, já perto das 18 horas, eu fui na casa de uns amigos para perguntar se eles iriam comigo. Mas como de esperado, nenhum deles quis ir, pois era domingo e todos iam ficar em casa descansando o dia todo. Então, na casa de um deles, eu peguei uma bicicleta Monarch emprestada, voltei para casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. E já no outro dia cedo, umas 7h30 da manhã, a minha irmã preparou um café da manhã com cuscuz e peixe. Eu tomei o café, descansei um pouco e fui me preparar. Coloquei uma faca na cintura, um facão e uma garrafa de 2 litros de água na mochila e mais um pouco de comida. Pedi a bênção da minha mãe e ela disse: Deus o abençoe, meu filho, e que ele lhe acompanhe. Respondi com um amém e fui. Eu não tinha relógio naquela época, então eu fui pelo posicionamento do sol. Mas sempre que topava com alguém que tinha relógio, eu perguntava a hora. O caminho era entediante, estradas de areia batida, canaviais ainda pequenos, e mal tinha 80 centímetros. Muitas estradas e várias curvas. Passei também por várias fazendas por conta de muito gado e distantes cercas de arame. E em uma dessas curvas, já muito mais à frente, eu encontrei um senhor a cavalo, me aproximei e perguntei se ele tinha hora e se poderia me informar. O senhor tirou um relógio do bolso e respondeu que era 12:00. Ele parecia ser um senhor bem simpático, e ele perguntou para onde eu estava indo. Então falei que estava a caminho da casa de Dona Benedita. Então ele falou com um olhar estranho: Homem, se eu fosse tu, eu tomava cuidado, porque a 1 quilômetro
se encontra duas entradas de estrada, e uma delas é a Negra. Entrada Negra? Por que esse nome? Por a areia ser negra, e também onde mora o amaldiçoado, que quando o pai saiu para trabalhar, ele violentou e matou a própria mãe. Então, quando estava sendo abusada, ela o amaldiçoou, e quando seu pai chegou, ele viu a sua esposa morta e o seu filho com uma faca na mão. E quando ele viu seu pai, ele correu sumindo no mato, e agora ele mora nessas estradas. O arriscado de dia é tomar uma bala, e à noite é ser atacado por essa criatura que berra. Assim dizem as pessoas que se arriscam a passar por lá. Eu, já suando frio, tentei disfarçar o meu medo e disse: Mas, senhor, aquele caminho não é trafegado, não? Não. Como eu falei, há duas estradas, sendo que aquela era mais curta, pois é reta. Já a outra é com curvas e esburacadas. Olha, rapaz, um conselho que eu lhe dou é que você não passe por nenhuma delas e que volte para trás. Então ele olhou para mim outra vez e disse: Você vai por lá, não é? Senhor, eu preciso passar por lá. A minha mãe está muito doente e não temos dinheiro para pagar um médico bom. E essa dona Benedita só estará lá por hoje. Entendo, meu jovem. Olha, se você tiver sorte, pode pegar uma carona. Às vezes aparece um motorista passando por lá. E que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Assim eu me despedi, mas antes perguntei o seu nome, e ele falou que era Arlindo, e voltou para trás. A uns 70 metros, eu já conseguia ver as entradas. Pedalei mais rápido, e quando cheguei perto, tinha uma a 10 metros, que com duas setas dizia o seguinte: à esquerda, entrada do padre, e à direita, entrada negra. Então eu fiz uma oração, pedindo proteção e livramento ao meu Deus. Segurei firme o guidão e pedalei, adentrando a entrada que era rodeada de bambuzais e pé de mangas que estavam carregados. E eu, com fome, decidi dar uma parada bem rápida para tirar umas mangas. E eram enormes mangas espadas. Eu tirei a minha faca da cintura e comi algumas. E passando alguns minutos, eu tive uma forte e estranha percepção. Parecia que eu estava sendo observado não muito ao longe. Então, rapidamente, eu coloquei algumas mangas na mochila, catei a bicicleta e pedalei rápido. E pedalando, eu escutei um som. Olhei para trás e vi uma caminhonete vindo na minha direção. E quando chegou perto, o motorista me ofereceu carona. E eu, sem pensar direito, aceitei. Subi atrás da caminhonete com a bicicleta e bati, sinalizando que nós já podíamos ir. Então, depois de ter passado pela estrada, eu notei outra entrada, que ficava mais à frente e mais distante da qual eu tinha vindo. Chegando no sítio da pedra, o motorista falou que só poderia ir até aqui, porque ele ia para outro sítio. Então, eu agradeci, mas antes dele ir, ele perguntou: Ei, jovem, você sabe da história daquela estrada? Eu disse que sim. Falei que o homem chamado Arlindo me contou. O homem então falou meio assustado: Oxe, menino, esse Arlindo morreu já faz 2 anos. Ele disse rindo. Eu então fiquei branco e perguntei sem graça: Ele morreu como? E quem sabe, só acharam o esqueleto dele. E só souberam que era ele por causa da identidade que estava na calça dele. Me surpreende você ter conhecido ele antes de morrer.
E assim ele ligou o carro e saiu dali. E eu fiquei com o coração a milhão de medo. E só me perguntava várias vozes que diziam o seguinte: como assim? Montado na bicicleta, eu fui pedalando pela estrada e esse pensamento saiu quando um homem passou por mim e me deu boa tarde. Então eu voltei e observei o sítio, que parecia mais uma vila. Tinha poucas casas e parecia que só morava gente velha ali. Eu fui rumo à saída do sítio da pedra e na saída eu vi uns senhores sentados na calçada de frente às suas casas e perguntei onde morava a dona Benedita. E um deles falou que era só pegar a terceira estrada à direita. E logo eu veria a casa dela. E assim eu fiz, e chegando perto da casa dela, eu percebi que era uma casa bonita, com um terreiro bem limpo, e que umas galinhas eram bem gordinhas. Não tinha cachorro. E quando cheguei, ela logo saiu. Era uma velhinha baixinha, cabelos esbranquiçados, mas toda em forma. Parecia que se exercitava e também era bonita de rosto. Ela nem tinha rugas e a pele dela era firme, e isso me deixou bastante surpreso. E ao lado dela, com o gato, que da primeira vista eu tomei um susto, pois o gato era bem maior que os gatos que nós vemos hoje em dia. Parecia que tinha uns 50 centímetros, mas muito bonito. Todo cinza, com patas e as pontinhas da orelha laranja escuro e olhos azuis escuro. Então ela perguntou o que eu queria, e eu falei que ela podia ter um remédio para a doença da minha mãe. E o que ela tem, meu jovem? Eu não sei, dona, mas eu posso falar os sintomas. Os médicos da região não sabiam dizer qual doença ela tinha. Então ela falou que eu a rodeasse, e assim eu fiz. E chegando atrás da casa, eu vi várias plantas num cercadinho de 4 por 7 de tamanho, eu acho. Várias galinhas, um chiqueiro e pés de acerolas doce e um terreiro de uns 10 metros quadrados. E nesse cercadinho tinha plantas que já tinha visto e outras que eu só vi ali. Ela então aproximou das plantas e perguntou o que a minha mãe tinha. Eu falei os sintomas e sem falar nada, ela foi arrancando 7 plantas, levou para um balde cheio de água e as lavou. Depois colocou em cima de uma tábua e arrancou as folhas, deixando 2 galinhos, e em cada galho, apenas 5 folhas foram cortadas de cada planta. Eu só fiquei parado, olhando, enquanto ela fazia tudo sozinha. Ainda perguntei se ela queria ajuda. Ela falou que eu podia fazer o fogo e só isso, pois mais alguma coisa eu a atrapalharia. Ela pegou sal e jogou por cima delas, e quando eu fiz o fogo, ela pegou, colocou uma panela e uma água estranha de cor verde, e quando a água ferveu, ela jogou os galhos dentro, e enquanto isso eu fiquei olhando para o seu corpo, e não vou mentir que senti atração por ela. Eu acho que ela percebeu. Bom, quando ficou pronto, ela colocou num pote de vidro, e quando me entregou, olhou para mim e me perguntou se eu queria mais alguma coisa. Então eu me aproximei dela e a beijei loucamente. Rasguei as suas roupas e ela tirou a minha e se pôs de joelho e começou a fazer aquela coisa. Eu tava louco de tesão, pois era a minha primeira vez. Então eu fiz na boca dela. Entramos para dentro de casa e fizemos sexo como loucos, fazendo várias posições. Era um tesão, senti ela toda molhada. Então fizemos em todo lugar da casa e transamos loucamente. Enquanto fazíamos aquilo, eu tive uma impressão estranha. Aquele gato, ele estava me olhando o tempo todo.
e para onde nós íamos, ele ia atrás. Bem, aquela foi a minha primeira vez e foi maravilhosa. E quando terminamos, eu e ela tomamos um banho junto. E quando nos vestimos, ela falou que esse era o pagamento. Bem, eu fiquei confuso porque parecia que eu que saí ganhando. Eu bebi um pouco de água e antes de ir embora, eu perguntei que horas eram. Ela então apontou para a parede e quando olhei, faltava 20 minutos para as 17 horas. Eu então me apressei, colocando o frasco com o remédio na mochila e saí dali voando na bicicleta. Sentia uma energia e tanto, e estava indo tão rápido que logo passei pelo sítio da pedra e um bom humor estava em mim. Eu estava besta, pensando naquela mulher. E quando cheguei perto das estradas negras e da estrada do padre, eu resolvi ir pela estrada do padre. Bem, não por estar com medo de bater de frente com aquele amaldiçoado, mas sim por já estar escurecendo. Mas eu nem dei muita bola para isso. Ali, na estrada do padre, havia uma estátua de um padre. E eu passei pela estátua do padre, e essa estátua tinha o tamanho de uma criança de 5 anos. Ela indicava que era o meio da estrada, e eu posso te falar que depois que eu passei dele, antes de dobrar a curva a uns 50 metros, eu olhei para trás e vi a criatura que as pessoas chamam de o amaldiçoado vindo correndo na minha direção. E nesse momento, o meu coração quase para. Eu tinha perdido totalmente o controle do meu corpo, e quando dobrei num grito, eu pedalei com todas as minhas forças o mais rápido que pude. Aquela criatura era pequena, tinha dentes pontudos e estava escondido atrás da estátua do padre. Bem, eu não fui muito mais rápido do que eu podia, pois o medo e desespero ligou o instinto de sobrevivência, e toda vez que eu olhava para ele, aquela coisa estava correndo atrás de mim. E então, sem perceber, eu entrei numa curva que era ladeira, e foi quando aquilo parou na frente da entrada e voltou para trás. Já era noite e só não estava tanto escuro por causa da lua e os matos baixos. E quando saí em outra estrada, eu percebi que o chão estava bem escuro, e foi aí que eu percebi: esse inferno não ia acabar ali. Eu tentei ir mais rápido, mas aquela energia do desespero tinha ido embora, e eu estava cansado, e as minhas pernas estavam doendo e muito quentes. Porém, eu não podia parar. E quando eu estava a uns 10 metros da saída da estrada negra, eu passei por um buraco que eu não tinha percebido. Então, com a cacetada do pneu da frente na rocha, ele furou. E eu rapidamente desci e fui empurrando, mas estava muito cansado. Quando saí dali, eu parei na estrada dos canaviais pequenos e sentei na levadinha da estrada. Tirei a garrafa de água da mochila e eu não parava de tremer. Minha cabeça estava doendo, tentando processar tudo aquilo, e com muita sede eu bebi água. Recuperei um pouco de ar e quando guardei a garrafa, eu tive a ideia de pegar os capins de elefante e tentar encher o pneu da frente. E assim eu fiz. Com a ajuda da faca e do facão, eu consegui tirar a câmara de ar. Peguei uma boa quantidade de capim e soquei no pneu. Bem, parece mentira, mas funcionou. Mas para acabar com a minha alegria, eu escutei um uivo que me fez ligar todos os sentidos. Senti um medo enorme e o meu coração batia calorosamente. E então eu escutei uma coisa pesada correndo, e ao olhar para o lado, eu vi uma coisa totalmente magra, alta e preta, parecendo uma mistura de cachorro com gente,
e todos os meus sentidos me falavam para correr. Mas quando tentei, as minhas pernas estavam travadas. Aquilo vinha bem devagar na minha direção, e a sensação que eu tinha era de morte. Então surgiu na minha frente um homem a cavalo, e quando olhei, era o Arlindo, que logo falou para me levantar dali e correr. E pelo leve momento eu senti um alívio. As minhas pernas voltaram ao normal. Eu me levantei, peguei a mochila, montei na bicicleta e corri. E quando olhei para trás, o Arlindo distraiu o monstro, mas quando a criatura percebeu que ele não era vivo, o ignorou e veio correndo atrás de mim. Arlindo gritava para eu correr, e eu tentava ir o mais rápido possível, mas o pneu não era o mesmo, e isso empatava de ir mais rápido. Então eu tirei o facão da mochila e fiquei com ele na mão enquanto pedalava, e logo aquilo estava do meu lado. Eu tentei acertá-lo, mas ele desviou, e ali estava uma disputa em que se eu caísse, com certeza morreria. E quando ele investiu sobre mim com o braço, eu aproveitei e rocei o facão no braço dele, que ficou preso. E aquilo berrou. E nisso eu bati com a bicicleta numa pedra na estrada e caí. E tudo que eu pensei foi que eu morri. Mas aquilo ficava parado olhando para mim, tirou o facão do braço e o lançou na minha direção. E o facão pegou de cheio na minha perna. Eu gritei de dor, e a fera olhou para mim e começou a rir. E com uma voz bastante grossa, aquilo falou: "Menino, você teve sorte." Se virou e correu. E eu, com tudo aquilo, logo desmaiei. Acordei na minha casa com a minha irmã me olhando. E então me levantei e perguntei como tinha parado ali. A minha mãe, então, entrou no quarto e falou que a dona Benedita tinha me trazido no carro de boi. Eu perguntei por ela e quando ela havia me trazido. A minha mãe falou que foi ontem de noite e perguntou o que tinha acontecido e eu falei tudo, menos a parte que eu transei com a dona Benedita. A minha mãe e as minhas irmãs ficaram assustadas e agradeceram a Deus, mas mesmo assim eu tomei uma bronca da minha mãe e passei quase 2 meses sem ir trabalhar por causa do corte e também do trauma. Eu não comia direito e tinha medo do escuro. E toda vez que eu dormia, eu tinha pesadelos. E quando eu me recuperei, eu voltei para trabalhar, mas o meu patrão me demitiu. Procurei outro emprego, e como tinha o ensino fundamental completo e já tinha registro na carteira, não demorou muito, eu arrumei outro trabalho na cidade. E nele eu ganhava mais. E lá eu encontrei o amor da minha vida, que vive comigo até hoje. Então, a minha mãe, já recuperada, vendeu a casa e fomos morar na cidade, onde a escola era mais perto de casa e era melhor para as meninas. Hoje em dia, a minha mãe não está mais entre nós e as minhas 2 irmãs se casaram. Uma mora em São Paulo e a outra mora perto de mim. E toda vez que nos juntamos, eu conto as histórias para os meus netos e sobrinhos netos. Bem, essa foi a minha história. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Estou com 27 anos e há certos dias eu estou sentindo a presença de alguma coisa circundando a mata e quebrando tudo por onde passa atrás da minha casa, que dá em um rio na cidade onde moro, no estado de Santa Catarina. Eu comecei a acompanhar o canal sobre relatos de lobisomens, já que quando eu era criança, por volta de 6 a 8 anos, eu lembro ter tido uma experiência com uma fera que até então estava apagada da minha memória. Eu lembro que estava na casa do meu avô, que sempre me contou histórias de lobisomens,
e bolas de fogo que rodeavam a mata. O meu avô fugiu do Rio Grande do Sul após matar uma pessoa em legítima defesa. Ele sempre foi uma pessoa com olhar sincero e com presença muito forte em suas palavras e relatos, relatando até mesmo encontros com lobisomens quando era jovem e quando ele morava no campo com os meus bisavós. Certo dia, estava na casa dele, que era de madeira, e lembro ter acordado de madrugada com barulhos no estábulo, onde o meu avô deixava o cavalo que ele usava para trabalhar. O estábulo ficava do lado de fora, a poucos metros da parede do quarto. Eu dormia com eles naquela época, e naquele dia estava dormindo nos pés da cama, e então decidi espiar por uma das frestas da casa o que estava acontecendo no estábulo. A casa era alta, de chão, e o meu avô guardava a sua carroça embaixo da casa, e a visão da fresta dava certinho onde o cavalo ficava para descansar durante o dia. E durante a noite, era iluminada pela luz de um poste, logo à frente, a uns 2 metros. Levantei sem que eles percebessem e me deitei no chão da casa para olhar por uma das frestas. E foi quando eu observei aquilo. Um animal todo marrom, em pé, com a cara deformada como a de um cachorro, só que mais feio, e com poucos pelos no corpo, com orelhas grandes caídas para a frente, e do tamanho de um cavalo em altura. Estava olhando diretamente para mim, e permanecia imóvel no meio do estábulo. Eu fiquei olhando por 1 minuto para poder ter certeza que não era o cavalo, e afirmar para o meu avô o que eu estava vendo. E aquilo olhando diretamente para mim, e os meus olhos cheios de lágrimas não podiam acreditar no que estava presenciando. Eu comecei a lacrimejar de medo, e quando não podia mais encarar a coisa lá parada, eu tive que limpar os meus olhos. Então voltei a espiar, e aquela fera havia desaparecido. Eu voltei com muito medo para a cama, rastejando e chorando, com medo de acordar os meus avós. Eu tinha a impressão de que aquela coisa agora estava embaixo do porão, logo abaixo de mim, separados apenas pelo assoalho, e percebendo os meus movimentos em cima, como se soubesse o que eu estava fazendo. Eu me lembro de não contar nada a ninguém, pois no outro dia eu acordei com aquela fera nos meus pensamentos e acreditei que fosse um sonho, já que não podia acreditar, mesmo sentindo o salgado das lágrimas em minha boca e sabendo o quanto eu demorei para pegar no sono novamente. Pois bem, depois de muito tempo fora, eu voltei para minha casa, aonde anda acontecendo coisas estranhas de um tempo para cá. Eu sinto como se alguém me vigiasse, enquanto dou as minhas voltas próximo às margens do rio. E muitos sinais agora estão me direcionando para saber mais sobre as criaturas que vivem nas florestas, como se a antiga maldição estivesse retornando para me atormentar. Eu passei a ver nitidamente entidades em locais assombrados da cidade, como se fossem pessoas, mesmo que logo se despeçam ao ver que estou as observando, sumindo no nada. A mata parece ter um lobisomem lá, conforme os relatos do canal indicam. Tudo muito recente ainda, coisa de 1 mês. Então acordei ontem cedo e choveu muito por aqui. E foi então que tirei a foto de alguns rastros que encontrei próximo ao rio. E ao ver o vídeo hoje do lobisomem do Haiti, eu vi um conto onde os sacis ajudam e livram um homem de um lobisomem que o perseguia. Perto do rio tem um bambuzal e eu pego alguns bambus para marcar as áreas onde eu planto as minhas árvores.
E o engraçado é que eles estavam verdes, e quando os peguei, agora com o passar do tempo, eles estão com furos estranhos, como se fossem tocas de algum inseto grande. E isso só me encorajou a relatar minha hipótese de ser observado pelas entidades que regem na escuridão da mata. Curupira, lobisomem e o Saci, que de alguma forma está me protegendo. E também protegendo as minhas árvores da fera. Bem, seguem as fotos dos rastros. Se cuidem. Boa noite. Olá, Fael, e olá a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Caio e sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou muito fã do seu canal e do seu trabalho. E já agradeço desde o começo por ler o meu relato. E digo que os nomes já estão mudados. Bom, Fael, o meu relato aconteceu na cidade de Bed-Bacite, próximo a São José do Rio Preto. Era a época de quaresma de 2012 e eu tinha apenas 19 anos. Hoje eu já estou com 28. Em 2012, eu fui morar um tempo no sítio dos meus tios, porque eu gostava muito de lá. Eu fui no começo de janeiro e na primeira semana foi tudo tranquilo. Até que em uma noite de lua cheia, eu escutei os animais meio agitados no pasto, mas nem dei bola. E foi numa noite de lua cheia de quaresma, em época de carnaval, que o pior aconteceu. Eu e minhas primas e primos fomos para uma cidade vizinha curtir o carnaval sem nada de anormal. E ficamos ali na praça, curtindo e se divertindo. Mas quando foi por volta de 22h30, eu comecei a sentir uma agonia que eu nunca havia sentido antes. Então eu chamei as minhas primas para irmos embora. E elas me perguntou por que eu queria tanto ir embora para casa. Então eu disse que eu não sabia explicar, mas estava com um mau pressentimento. Tentei ficar mais um pouco na festa. Aí então, as minhas primas me chamou para irmos para casa. E isso por volta de 00:30. E no caminho de volta, eu comecei a tremer dos pés à cabeça. E aquela sensação ruim aumentando cada vez mais. E continuamos pelas ruas de terra e desertas, até que chegamos em casa. E eu logo fui tomar um banho para ver se eu melhorava. Fui pegar a toalha no varal e logo comecei a sentir um cheiro podre vindo de fora da casa. Voltei para o banheiro e fui tentar olhar pela janela de onde vinham os barulhos e o cheiro. Até que uma mão, ou pata, sei lá, bateu com uma força na janela do banheiro, deixando uma pegada com sangue no vidro. Eu saí rápido do banheiro, chamei as minhas primas para verem a marca no vidro. E nisso, ouvimos um uivo muito alto perto do curral. Então fomos acordar o meu tio e falei o que estava ocorrendo. E nisso ele ficou muito nervoso e incomodado e foi até o porão da casa e voltou com 4 espingardas. Ele me deu uma e cada uma para as minhas outras 2 primas. E assim fomos nós 4 para o curral. Chegando próximo à porteira do curral, eu vi uma silhueta preta passando pelo meu lado e um cheiro pútrido começou novamente. E foi então que eu falei: "Tio, tem alguma coisa no mato, mas fique esperto." Entramos no curral e vimos os animais agitados e ficamos de tocaia. E foi então que eu vi a coisa mais horrível da minha vida. Na hora eu pensei que era um pastor alemão gigante, mas quando comecei a sentir o cheiro podre novamente e olhei diretamente no olho da criatura, eu só escutei o meu tio falando para correr que aquilo era um lobisomem. Eu no susto atirei na direção da coisa e a fera correu para o mato. E foi nesse momento que a gente correu para dentro de casa e trancamos tudo.
Depois disso, no dia seguinte, eu voltei para Jundiaí, voltei para a minha casa. E nunca mais fui para Rio Preto, e nem para a cidade de Bege Bacite. Eu nunca mais voltei para lá. Os meus tios moram lá até hoje. Só que eu nunca mais voltei para lá e nunca mais quero sair em noite de quaresma. Obrigado, Fael, por ler o meu relato e boa noite.